Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast com imagens. Uma ideia totalmente originada por mim, aquele que vos fala, Matheus Romelli. E no podcast de hoje falaremos sobre física. Sem mais delongas, bora para o podcast. Vamos lá, o que é física? Física vem do grego physis, que significa natureza. Então, a física é a ciência que estuda a natureza. Mais especificamente, a física estuda a parte mecânica, termológica, relacionada à temperatura, como por exemplo, fabricação de vidro, fundição de metais, dentre outros. A física também estuda a parte acústica, relacionada a sons, canto dos pássaros, som de trovões, ou até mesmo o som de um jato. A física também estuda a parte óptica, ou seja, a parte mais relacionada à visão. Por exemplo, se eu estou posicionado atrás de uma árvore, eu não consigo ver o bloco de diamante que está na frente dela. No entanto, o meu amigo que está do lado consegue ver a árvore e o bloco de diamante, mas não do creeper que veio atrás dele. A física também estuda a parte elétrica, como o próprio nome já diz, mexe com eletricidade, como por exemplo as lâmpadas, computadores e coisas relacionadas à eletricidade. E também estuda a física moderna, que pode ser considerado tudo na atualidade, já que a maioria das coisas que nós temos hoje em dia é derivado da física moderna. Você pode até me perguntar: mas a física precisa de matemática, tá, essas coisas, cálculo, Não exatamente, vai com calma. A física precisa sim de alguns cálculos, mas não são cálculos tão difíceis assim. Um bom exemplo desse é o cálculo da velocidade média, que não é um cálculo tão complicado assim. Observe, está vendo esse triângulo? Vamos chamar ele de delta. Então, o que está em cima da linha, vamos chamar de delta S, e o que está embaixo de delta T. Bom, vamos chamar este Vm de velocidade média. Como estamos falando de velocidade, faz sentido, não concorda? Vamos imaginar um carro andando em uma rua. Nós vamos usar o ΔS para saber qual a distância que ele percorreu e o ΔT para saber qual o tempo que ele gastou, para assim descobrir a velocidade média, ou seja, a velocidade que o carro atingiu na rua. Certo, agora vamos falar sobre quem descobriu a física. E por coincidência, ele foi o primeiro físico do mundo. O nome desse cara era Galileu Galilei. E esse cara, com essa carequinha, esse bigodinho e essa barbicha, foi o primeiro cara a descobrir a física. E ao mesmo tempo foi o primeiro físico do mundo. E segundo o Google, pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando explicações místicas ou divinas. Em resumo, eles pararam de acreditar em deuses e de dar explicações místicas e absurdas e sobrenaturais para fenômenos simples. E começaram a dar mais razão à ciência. Tudo por causa desse cara. Um bom exemplo seria um raio durante uma chuva. Se um raio caísse durante uma chuva na Alemanha, antiga Germânia, os povos que lá moravam diriam que era Thor, despejando sua raiva e sua fúria naquele vilarejo. Mas, na verdade, seria a descarga elétrica gerada pelo atrito de massa de ar nas nuvens. Já os trovões são a expansão de massa de ar aquecida pelos raios. Bom, e antes de terminarmos, vale a pena relembrar, a física não é algo insignificante. Muito pelo contrário, ela é extremamente importante, pois sem ela não haveria muitas das coisas que nós temos hoje, como por exemplo carros, celulares, computadores ou até mesmo uma batedeira. Em resumo, a física é muito mais importante do que imaginamos. Então, da próxima vez que ver uma maçã caindo na sua cabeça, pense duas vezes, porque isso pode ser um fenômeno físico. Senhoras e senhores, eu sou Matheus Romelli e muito obrigado por terem me acompanhado em mais um podcast com imagens. Agora eu vou deixá-los com uma impressionante trilha sonora de Helltaker. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.